Fala galera, chegamos então aqui ao veredito da primeira temporada de Alien Earth, por mais que ainda não se tenha uma confirmação da renovação de Alien Earth para a segunda temporada, mas acredito que isso vai ser uma questão de tempo, tá? E esse tempo vai ser curto. Porque o próprio Noah Hawley já deu entrevistas ainda no dia de ontem sobre suas ideias para a segunda temporada, mas isso não é assunto para esse vídeo aqui, é assunto para o próximo vídeo que for sair aqui no canal, porque agora vamos falar do veredito. E galera, a crítica completa do oitavo episódio já tá liberada aqui no canal, assim como a crítica dos outros episódios que também já estão liberados aqui direitinho no canal. Já deixa eu pedir uma ajuda muito grande novamente para cada um de vocês, para poder, cara, dar aquele like, também poder hypar o vídeo para quem estiver assistindo pelo celular. Eu acho que o primeiro ponto, para abrir esse veredito é sobre a questão do cânone. E o cânone aí foi muito, sim, discutido desde antes, né, do começo da série, quando a gente começou a assistir os trailers e tudo mais, e ficou ainda um assunto muito importante durante a exibição dos episódios, até chegar nesse momento final, onde a gente tem a ascensão dos híbridos, a ascensão dessa liderança toda da Wendy, e também como que ficam os espécimes alienígenas, e simplesmente também a posição que o xenomorfo fica em toda essa estrutura que foi apresentada pra gente em Alien Earth. Eu acho que um ponto primordial, que não adianta, tá? Ele sempre vai bater numa questão subjetiva, minha e de cada um de vocês que estão vendo esse vídeo aqui, sobre gosto. E acho que o gosto, ele bate também numa questão do estar funcionando para mim ou para cada um de vocês aquilo que a gente está vendo na tela. As mudanças, elas têm que funcionar dentro da estrutura que a série está propondo. Para mim, tá? Eu gosto dessas mudanças. Eu acho que elas são importantes para conseguir também, assim, levar a franquia, quando a gente está falando de uma série de TV, para uma outra questão. Porque Alien, a gente tem desde os anos 70. E a gente já tem uma estrutura muito clara sobre a maneira de funcionar um filme de Alien. A gente teve, cara, um grande sucesso, que foi a volta de Alien para o cinema no ano passado, com Alien Romulus e tudo mais, com a Kelly Spanning lá protagonizando o filme. E foi, cara, um filme que trouxe de novo, assim, muitos elementos importantes do que faz realmente ser a franquia Alien. E aqui, para a estrutura da série, ela precisa expandir para outros lugares, ela precisa ir para outros caminhos também, para não ser também uma repetição daquilo que já estava colocado. E aí, é claro, essa questão subjetiva, ela vai funcionar ou não vai funcionar para cada um, né, que estiver assistindo a série, cada espectador. E a gente chega nesse ponto do quê? Quando a gente tem, vamos pegar a questão os híbridos, tá? A questão dos híbridos, ele é uma questão que foi preparada desde o princípio. Tem duas bases muito claras aqui, que são os híbridos, que são essa tentativa de sim buscar a vida eterna através deles. A gente tem uma nova corporação colocada junto a isso, a questão da Prod, ela não está no cânone, né, de Alien, e ela está colocada de uma maneira extremamente importante, porque ela é uma contadora de história, né, primordialmente aqui dentro de Alien Earth. E a gente tem também toda essa questão desses novos espécimes alienígenas que estão chegando com uma importância muito grande, mesmo que talvez um deles, ao lado do xenomorfo, que sempre vai ser a ameaça principal quando a gente está falando em relação a uma espécie alienígena em Alien, e não pode ser diferente, a gente teve uma nova, né, criatura, uma nova espécie alienígena, que é extremamente interessante, cara, porque ela é extremamente inteligente, dentro dessa inteligência extremamente estrategista, observador, e que é uma ameaça que tu não tem uma noção do ponto que ela pode chegar, que é o nosso querido olho-polvo, que é o nosso Teósseros. E além de tudo isso, a gente tem um episódio que marca praticamente, né, o início da segunda parte da temporada, onde a gente tem um flashback sobre tudo que aconteceu lá no começo, né, da série, algo que a gente não tinha visto, a gente só tinha visto a consequência, mas não o que tinha acontecido ali dentro para chegar realmente na queda da Maginot na Terra. E a gente tem também essa rivalidade entre o Teófilos e o Xenomorfo, que fica também essa promessa, porque a gente não vê nesse final de temporada agora, novamente, esse confronto acontecendo, fica essa promessa do que pode acontecer daqui para frente. Então, esses pontos todos, para mim, essa questão de novidade que expande a franquia de uma maneira ou de outra, querendo ou não, gostando ou não gostando, entra muito nessa questão subjetiva, elas são partes que colocam também algo de diferente
em tudo que está acontecendo dessa estrutura que a gente começa a conhecer dentro de uma série de TV de Alien. Ele expande essa franquia, sim, para esses caminhos todos. E o próprio Noah Hawley, tá? Até para colocar um abre aspas dele assim. Ele fala muito claramente que é muito perigoso quando tu começa a contar uma história com pontos novos, né, com pontos originais dentro de uma história que já é muito conhecida, de uma história que já está muito bem estabelecida, de uma história que tem uma base gigantesca de fãs, uma base fiéis de fãs, e tu querer colocar elementos novos que tu sabe que daqui a pouco não vai agradar. Só que o principal dentro da estrutura toda, do roteiro básico e chegar no produto final, que é episódio a episódio que a gente assistiu, é se isso funciona ou não. E dentro do que ele quis contar, para mim, isso realmente funciona. E eu fico sim com essa vontade, cara, de querer ver até onde que vai, porque tem muitas promessas que a gente tem. Se a gente pegar, tá, as corporações, a Weyland-Yutani é o Weyland-Yutani. A gente já sabe muito bem o que é o Weyland-Yutani e o seu poderio. Tem muito mais para acontecer nessa invasão toda que o Weyland-Yutani está executando ali, que pode, né, ter várias e vários desdobramentos daqui para frente em relação ao Weyland-Yutani. A Prod, ela foi algo concebido de uma maneira que é muito interessante de ter um cara simplesmente extremamente inteligente, alguém que está tentando conseguir a questão de vida eterna para ter mais lucro dentro do que quer, e ao mesmo tempo ele tem algumas excentricidades, ao mesmo tempo ele tem uma questão clara de menosprezo, né, tanto para os sintéticos quanto para os próprios doutores que estão ali executando toda essa ideia que ele tinha, não sei o quê, e tudo isso, ele chega num ponto onde ele perde por completo todo o seu poder, sendo que ele tenta de tudo e qualquer maneira ainda ter alguém ou uma espécime que ele possa conversar, que ele possa ter algum tipo de desafio intelectual. E, obviamente, essa questão de brincadeira Terra no Nunca, a brincadeira que tem ele com os Garotos Perdidos, toda essa questão também falam muito sobre quem é realmente esse cara que leva essa vilania toda desse primeiro momento que a gente viu de Alien Earth, essa primeira temporada que a gente viu de Alien Earth. O Cavalier, ele é um personagem extremamente interessante que para mim ainda vai ter, por mais que nessa primeira parte, né, eu teorizei muito, porque eu também queria muito, e a série foi aproximando, foi colocando, o sétimo episódio deixa ali apenas, né, o vidro ali da incubadora ali separando, né, a ovelha comandada pelo Teósteros com o Cavaleiro do outro lado, que tivesse realmente esse encontro para ver o que pode ser, entrando o Teósteros dentro já dessa mente que é extremamente inteligente, qual o poderio que pode chegar realmente essa espécime toda no comando de alguém que já tem essa questão, porque isso é muito batido durante, né, essa parte final pelo Cavalier, que tem que ser alguém que não tenha um QI tão alto para que também esse experimento possa ser visualizado de uma maneira que seja mais interessante, digamos assim. E agora, o Teócilos, com a fuga dele, ele está colocado também em uma espécie que é sim inteligente, que é sim alguém que pode daqui a pouco já dar mais vantagens para o Teócilos com o comando todo que ele vai ter. A partir do momento que ele pega e entra lá no corpo do Dr. Arthur, te abre mais possibilidades também do que pode se infiltrar o Teócilos dentro, cara, né, da comunidade por si só. Então, eu gosto desses novos espécimes, tá? É óbvio que a gente teve, durante esses 8 episódios aqui, o Mosquito, a gente teve um momento lá dos nossos, não é bem morcegos, os pássaros ali, a gente teve um momento agora da árvore no último episódio, né, da planta ali que pega por completo a soldado. A gente tem esses momentos ali ainda deles poderem aparecer um pouco, mas eu acho que o Nohan acerta quando ele pega e dá um protagonismo ao lado do Xenomorfo.
Ele pega um e desenvolve com mais importância realmente. E esse um, ele tem um grande momento ainda para ser apresentado, além de ver até onde ele pode ir com essa questão toda de estratégia, de inteligência e tudo mais, ele contra o Xenomorph. Porque isso é algo que essa parte final, ela não chega a demonstrar. Porque até assim, né, o último episódio, cara, ele tem 40 e poucos minutos, né? Ele não chega a ter os 48 que ele tá colocado ali por causa da questão dos créditos e tudo mais, então ele tem 40 e poucos. Dentro desses 40 e poucos, ele tem uma duração menor até do que muitos episódios que a gente teve durante a temporada. Que eu até queria que tivesse mais. Porque tem coisas desse último episódio que poderiam ter dado uma resposta já mais clara que acabaram não dando. Talvez o Kirsch seja essa questão para mim que ficou assim, ó, muito em aberto. Ele é assim, o sintético ali que ficou o tempo todo em diversas maneiras, diversas situações diferentes, ele sendo menosprezado, né, pelo nosso querido Cavalieri. E ele começou a mover suas próprias peças dentro do seu próprio experimento, que foi algo muito interessante, porque o Kirsch, ele aparece bem na série, ele dá uma sumida ali, terceiro, quarto episódio, volta no sexto e tem seu crescimento a partir dali. Então tu entende que tem algo além daquele personagem ali, que ele tá na sua própria agenda, ele tem sua própria motivação, e que isso não é respondido nesse final. Mas a gente tem a entrega do confronto dele com o Morrow, que foi algo que sim, a série ela chega nesse momento aqui e bate uma questão conclusiva de ter aquele confronto dos dois, porque também foi algo que a série prepara desde o começo, né, da temporada e tudo mais. E ao mesmo tempo, fica essa questão muito importante, cara. O que o Kirsch realmente quer? Qual é o seu próprio motivo? Qual é a sua própria motivação de estar fazendo o que ele estava fazendo abaixo de tudo e de todos? O que ele realmente quer? E eu gosto que a série continua com essa questão. Mesmo que tenha um lado meu, cara, que gostaria muito de ter tido já essa resposta. Mas, como o último episódio, ele é tão claro que é uma história em progressão, que é uma história que tem que ter uma continuidade, então que se tenha esse ponto também. E eu acho que o Noah Hawley é um cara que consegue controlar muito bem a narrativa. E ele consegue pensar muito bem nessa narrativa. Então não é algo que ele vai simplesmente deixar de lado. Pela maneira em que ele conta a história aqui na sua primeira temporada e pelos seus outros trabalhos. Então é algo que para mim vai vir também com importância na segunda temporada, assim como uma exploração maior sobre as outras três corporações, assim como uma questão maior de espaço também para as outras espécimes que a gente tem apresentadas além do xenomorfo, além do nosso querido olho-polvo, do nosso querido Teósteros. E daí, para falar de ascensão, não tem como a gente não tocar em tudo o que acontece na questão da discussão da humanidade, da questão, né, da morte, da questão de ter a vida eterna acontecendo, do porquê as crianças, porque não ainda experimentar com um adulto, o que acontece nessa passagem toda, onde os híbridos são realmente ali, né, apresentados pra gente, essa questão que não tinha ainda aparecido em toda a franquia, e daí o protagonismo todo da Wendy e a sua, literalmente, ascensão a ser a comandante toda, a um reposicionamento, como eu gostei de brincar no vídeo de crítica, em toda a questão da cadeia alimentar que existe ali dentro. E tem várias situações que a gente vai vendo desde o começo que a Wendy ela não é aquilo que se esperava do experimento. Ela não é. Ela é muito mais. Ela é muito além do que qualquer outro híbrido ali e ela é a primeira. O quanto que ela pode chegar é uma grande questão. Porque a maneira como tudo foi se conectando a ela, a maneira como tudo realmente tem essa importância toda dela ir resolvendo todo e qualquer problema que está à sua frente, vamos pegar um ponto extremamente importante. A comunicação dela com o xenomorfo especificamente, cara, é algo que eu já vi, sei, não só aqui nos vídeos aqui do canal, mas também acompanhando, né, fóruns de discussão, matérias que estão sendo nos portais americanos também. É algo que não é do agrado da totalidade dos fãs. E aí voltamos para a questão subjetiva, né? E
Acho que nem tem que ser, sabe? Não tem como ser. É impossível. Mas é algo que a série foi preparando desde o começo também. Assim como a questão dela ter esse domínio todo, né, das máquinas por si só. Dela conseguir ir tendo... Pô, a gente vê ela já procurando o Joe lá atrás, desde a queda da Maginot. A gente vê depois disso, né, aumentando todo, junto com o contato dela com o Xenomorfo também acontecendo, com a comunicação também acontecendo. E tudo isso, cara, ele tá no momento onde continua em desenvolvimento. Os poderes da Wendy, eles não estão ainda plenos. O ponto que ela pode chegar é uma grande questão. Eu encerro o vídeo de crítica, eu estou fazendo agora o vídeo veredito, já vi algumas coisas também ali, tanto em vídeo, de outros produtores de conteúdo, já li algumas matérias também, é algo que fica no geral. Cara, que ponto que essa personagem ela pode chegar? Ela é uma personagem extremamente poderosa. Ela talvez é um marco dentro de uma franquia que a gente conhece há muito tempo, que parecia daqui a pouco não ter uma grande novidade como está apresentado dessa forma. E a Wendy, ela é essa grande questão dessa grande novidade por essa capacidade que a gente já conheceu dela. Beleza. O que tem mais que ela pode realmente apresentar? E como seria um ponto de ruptura? Qual seria o ponto de ruptura dela? O que poderia ter realmente para ter um confronto que seja, assim como o próprio Cavalieri queria, né, ali um desafio para a sua inteligência, alguém que desafiasse a sua inteligência numa conversa? Quem que pode ser esse desafiante? Ou o que pode ser esse desafiante para a questão da Wendy dentro dessa parte onde ela coloca realmente que nós estamos no comando. A situação toda mudou, os verdadeiros monstros estão presos. Só que a partir do momento também que tem essa sanção, se a gente botar no paralelo, também ela está colocada, e os híbridos atrás dela, com essa parte de ser esse novo topo da cadeia alimentar. Porque eles não são, né, quem os predadores vão querer. Não são eles. E eles estão colocados na Terra, né? E o Joe, no episódio 7, quando ele para lá e a gente vê, né, todos os soldados ali mutilados, a gente tinha visto uma... A Dana Gonzalez, ela filma muito bem, né? E ela deixou a câmera ali com a Wendy em primeiro plano, ela de costas, e a gente só vê o Xenomorph indo para um lado para o outro e voando parte de corpo para cá, parte de corpo para lá, aquela coisa toda dos soldados. O Joe já percebeu que tem algo ali. Ao mesmo tempo, esse último episódio, ele pega e firma novamente, cara, a base toda da questão dos irmãos, da questão da sobrevivência. O próprio Wismin chega pra Wendy, dá o abraço na Wendy no episódio final ali, para dizer que não, o Joe é um deles, né? Pela ajuda toda que já aconteceu antes. Mas não adianta. O ponto que daqui a pouco a Wendy pode chegar, eles podem novamente trabalhar essa questão no Joe. Talvez algo que quase acontece, né, nesse último episódio, do Theophilus tomar a posse do Joe, talvez possa acabar acontecendo daqui para frente, entendeu? Pode ser um caminho também que a série ache, porque o Theophilus, ele também não é, né, nenhum tipo de perigo para o Wendy. A maneira como o Wendy resolve o problema do Theophilus, né, naquela sequência toda do quarto, é uma maneira, cara, simples, onde o Theophilus, inclusive, acha uma maneira de conseguir fugir, porque senão iria acontecer o pior para o próprio Theophilus ali naquela situação toda. Então, qual vai ser esse ponto todo de ruptura? O que pode acontecer daqui para frente? E a questão da comunicação, a questão dos xenomorfos, eu acho que bate também nessa parte de ter uma ruptura sobre esse sistema. Tá? Eu entendo todo mundo que começou a questionar essa comunicação e o que estava se transformando aos olhos dessas pessoas, a questão do xenomorfo daqui a pouco ser, né, um assassino prestes ali a executar aquilo que a Wendy mandasse, e alguns começaram a chamar, não, o xenomorfo é um pet, não sei o que, porque está ali basicamente sobre um comando todo de alguém. Algo dentro dessa estrutura também, ele vai ter que ser mexido. E aí entra uma parte minha, de espectador, ao que o Noah Hawley está realmente pensando na estrutura do que vem pela frente. Que essa primeira parte, para mim, ela faz sentido com o que ele quis contar. Ao mesmo tempo, isso tem que ter algum senso ali para ter essa ruptura também.
para que o xenomorfo tenha também não uma capacidade apenas de ser aquilo que ele tem por base, que a gente conhecia em todos os filmes e tudo mais. Mas acho que novos elementos vão acabar entrando nessa mistura toda. E novos elementos vão provocar também essa questão de ruptura que existe entre o xenomorfo. Para mim, cara, o xenomorfo ele nunca vai deixar de ser aquilo que ele é. Ele é, assim, o principal vilão que existe, inclusive aqui em Alien Earth. Não deixa de ser a questão que ele está realmente colocado como o maior predador que existe, né? Vamos brincar com a palavra predador, que existe em Alien Earth. Mas alguma coisa, assim, precisa transformar ele em algo, talvez, com uma... Me foge a palavra nesse momento, mas algo que tem uma autonomia maior do que esperar, sim, um comando ou outro para executar aquilo que ele tiver que executar. E talvez esse seja o ponto muito importante para quebrar muitas coisas que essa primeira temporada marca em relação ao Andy também. Ou seja, cara, para mim é uma primeira temporada assim, ó, que expande, é uma primeira temporada que trouxe, cara, um fervor muito grande, assim, para o que pode ser. Eu acho que essas novidades, elas são sempre bem-vindas, desde que elas funcionem dentro da estrutura. Questão subjetiva, cara, para mim, elas funcionam, sim, dentro daquilo que o Noah Hawley quis contar. Eu quero muito ver o que seria esse segundo capítulo. Então, quero muito que aconteça de uma vez essa confirmação de renovação, para que a gente tenha já visualizado, cara, e o Noah Hawley fala até uma coisa. Galera, o próximo vídeo que sair aqui no canal sobre Alien Earth é sobre a segunda temporada, tá? E sobre o que o Noah Hawley fala, mas só para bater uma última coisa dele aqui. Que ele não quer esperar tanto tempo assim para ter a continuidade da história, para não ficar um hiato muito grande para o público também. E esse ponto, cara, é algo que já vem sendo conversa há muito tempo também aqui no canal sobre o tempo que tu tem entre uma temporada e outra dentro do que é a regra nova colocada dentro dos streamings, que tu tem uma próxima temporada, daqui a pouco é 2 anos, daqui a pouco é 3 anos, entendeu? E tu perde força sobre aquilo que tu acaba de construir. Então, galera, coloque aqui nos comentários o que acharam sobre essa primeira temporada de Alien Earth, os pontos positivos, pontos negativos, e não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!